Mais uma vez, boa noite a todas e a todas. Vamos então iniciar com muito carinho a nossa reflexão dessa noite. Nossa reflexão, ela tem por tema: todos podem fazer o bem e cultivar a alegria. A tristeza é ferrugem do espírito. Como fonte, a gente utiliza o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens 1 a 5, o livro dos Espíritos, questões 886, 889 e 919, e também o livro Jesus no Lar, capítulo 20, A Caridade Desconhecida. Então, amigos e amigas, esse tema pede a nossa reflexão sobre o bem e sobre a tristeza. A gente consegue fazer o bem? Você já parou para pensar no seu dia a dia, no teu círculo, de amizade, o teu círculo familiar, você consegue realizar o bem? E a tristeza? Estamos num momento ainda de pandemia, já estivemos em situações muito mais complicadas, Felizmente, graças a Deus e ao esforço de todos os pesquisadores, a todos que trabalham na área da saúde, as coisas têm melhorado um pouco. Mas é sabido que passamos por altos e baixos, E às vezes com insegurança de retorno ao trabalho, insegurança até mesmo para sair de casa, insegurança para a volta ao estudo, para aqueles que estudam. Toda essa insegurança, esse medo, nos aflige, causando tristeza. Até que ponto essa tristeza abala o nosso coração? No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro item fala sobre o bem, fazer o bem sem ostentação. De que maneira podemos fazer o bem, se não exercendo a caridade? Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 12, nos orientou para ter cuidado quando pratica-se a caridade diante dos homens. Falou mais ou menos assim: quando derdes esmola, não trobeteis, como os fazem os hipócritas, Não fales abertamente, não te colocas como num altar, para serem louvados pelos homens que receberam essa caridade. Quando der esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita faz. Aqui a gente lembra da esmola material, da ajuda financeira. Importante, sim, meio de caridade, mas que a gente tenha esse zelo, tá? De quando for fazer uma caridade, que a caridade seja verdadeira e seja feita com o coração, sem esperar algo em troca, até mesmo sem esperar um reconhecimento. Aí estamos no caminho certo e envoltos, a essa energia do bem que não espera nada em troca. Um outro item do nosso capítulo que fala sobre os infortúnios ocultos nos fala resumidamente assim, que a caridade ela se manifesta nas grandes calamidades, pois é então que se vê impulsos generosos para reparar desastres. Por sinal, estamos vivendo um momento ainda de calamidade, por conta da pandemia. E ao lado desses grandes desastres, existem pequenos desastres generalizados, que passam às vezes despercebidos. Pessoas que jazem num cômodo sem se lamentar. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peça assistência. E nesse item do Evangelho,
a gente deve se utilizar para pensar, poxa, será que não tem alguém, algum conhecido, né, que está precisando às vezes de uma palavra de amparo, de um carinho. Visita às vezes é um pouco mais difícil, mas quem sabe uma ligação. Isso também é caridade. E o mais importante, sem esperar que também peça assistência. É uma prática recomendada por Kardec e por Jesus em vários momentos também. Para que a gente não seja surpreendido pelo nosso ego, né, nossa vaidade. Então que a gente possa atuar de forma caridosa, com assistência, sem que seja solicitado. E é claro que isso não é fácil, mas é mais um exercício que a gente precisa aprender a fazer. Mas em que afinal que nós nos apegamos mais? Será que é a felicidade ou é a tristeza? Se acompanharmos as notícias do dia a dia, infelizmente a nossa mídia ainda é muito negativa. Mas temos a capacidade de escolher o que a gente quer se alimentar. E sim, tudo aquilo que a gente vê, ouve, lê, tudo isso é alimento. Primeiro para o nosso espírito, né? Que recebe essa informação. E depois essa informação, gerando um sentimento, afeta o nosso corpo físico. E é claro, o espiritual também, o nosso ânimo. Causando às vezes uma tristeza que a gente não sabe explicar de onde vem. Então, quando estamos em situações de uma tristeza inexplicável, que a gente aprenda a olhar. O que a gente tem feito? Do que a gente tem se alimentado? Às vezes as coisas passam despercebidas. Vídeos nas redes sociais, o noticiário, revistas, o jornal. O que nos chama mais atenção? É claro que as notícias que são mais, não vou dizer negativas, mas as notícias que chamam mais atenção às vezes são aquelas que têm uma valorização excessiva do mal. É o número de mortos, é um desastre que aconteceu em algum lugar, enfim. É exatamente aí que a gente tem que estar atento. Jesus falou: vigiai e orai. Em alguns lugares a gente vê orai e vigiai, mas na doutrina espírita a gente gosta de reforçar o vigiai e orai. Por que vigiar primeiro? Vigiar os nossos pensamentos, vigiar a tudo aquilo que nos cerca, né, que nos rodeia, as nossas ações, as nossas atitudes. E sim, se manter em oração, utilizar-se da oração. Orar pelo próximo, por nós mesmos, e sempre que algo de ruim, que nos causa tristeza, né, nos chegar, que a gente aprenda a utilizar da ferramenta da oração. Se for alguém que nos faz nos sentir um pouco mal, um pouco abalado, que a gente aprenda a envolver essa pessoa numa energia de amor. Essa energia vai fazer bem primeiro para de quem saiu a energia, ou seja, de nós mesmos, para depois poder envolver o outro. Imagine, né, se em sociedade nós pudéssemos todos vibrar amor uns pelos outros, né? Imagina a energia como não estaria melhor. Sim, estaria melhor, mesmo em momentos mais difíceis. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, é um livro de
perguntas e respostas, né? Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. Pergunta inteligente, né? E a resposta dos espíritos, por via mediúnica, foi a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Resposta em alto nível também. Claro que é difícil de ser cumprida, não somos anjos, né? Estamos numa fase de amadurecimento, somos espíritos que já passamos por muitas coisas. E até às vezes em nosso íntimo carregamos desafios, né, a ser superados de outras encarnações, com lembranças sim vividas agora, que não sabemos às vezes explicar. Nesse livro aqui, Jesus no Lar, esse livro foi psicografado por Chico Xavier e foi com mensagens do espírito Neio Lúcio. Tem uma interessante reflexão sobre a caridade desconhecida. Porque muitas vezes a gente associa a caridade à doação material, né? Como expressar a compaixão sem ter dinheiro? Será que somente os poderosos da terra se encontram à altura de estimular a piedade? Eu vou resumir aqui alguns trechos desse capítulo, tá? Um sincero devoto da lei foi exortado. É importante dizer que é uma mensagem de Jesus, tá? Um sincero devoto da lei foi exortado ao exercício da beneficência. Ou seja, ele foi solicitado a encarnar e exercitar a beneficência. Mas ele vivia na pobreza extrema. Ele não tinha condições de retirar uma mínima parcela de seu salário para socorro aos semelhantes. Mas ele dava de si mesmo, em boas palavras, em gestos pessoais de conforto, estímulos a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Mas ainda assim, no coração, lhe magoava a impossibilidade de distribuir agasalho, pão, às pessoas mais necessitadas. Ele era vetado de realizar caridade pública. Mas ele passou a extinguir os seus pensamentos inferiores quando, em contato com a maledicência, alguém vinha lhe falar alguma coisa de mal de outra pessoa, ele retraía-se cortês, respondendo sempre com alguma interpelação, com alguma pequena virtude da vítima ausente. Quando diante dele alguém em cólera, né, em ira, ele reconhecia o momento como uma enfermidade e recolhia-se à quietude. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, ele tentava desfazer as nuvens de incompreensão, sem alarde, antes que assumisse uma feição tempestuosa. Mas ao término da sua jornada humana, a sua encarnação, ele foi levado, né, pulei uma etapazinha aqui. Ao término da sua jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece, ele jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Ele temia, né, o julgamento das autoridades celestes. Mas quando foi o momento, ele foi aureolado por um brilhante diadema, reconhecido como triunfante na posição da guerra contra o mal. E a mensagem final de Jesus: distribuímos o pão e a sua cobertura, acendamos a luz
para a ignorância, intensifiquemos a fraternidade. Não nos esquecemos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante, a divina coroa da caridade desconhecida será conquistada. E aqui, minha gente, essa nossa reflexão é para entender que todos nós podemos exercer a caridade. Quando não temos um pão para doar, a gente tem palavras, tem sentimentos, tem ações para não valorizar a cólera, como a mensagem nos disse, não valorizar a maledicência e principalmente não valorizar o mal. O mal está em todo lugar e você pode se perguntar, mas por que que Deus criou o mal, né? O mal nada mais é do que a ausência do bem. É a infância do bem, ainda imatura em muitos de nós. Estamos aqui numa caminhada de progresso contínuo, em etapas diferentes, em caminhadas diferentes. E às vezes é através, infelizmente, das escolhas negativas é que a gente aprende, né? Elas às vezes nos movem mais do que em alguns momentos a escolha positiva, porque ainda somos muito imaturos nas nossas escolhas. Mas que a gente possa cada vez mais fazer as escolhas mais voltada para o que Jesus nos disse. Isso é gradativo, isso é uma evolução que nós vamos dar a cada passo, a cada momento, a cada encarnação. E é certamente com as nossas ações, os nossos pensamentos e a nossa vibração que aos poucos vamos mudando a energia do nosso planeta, que sim está passando de uma fase de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde é o bem quem domina e prevalece. Que com nosso esforço a tristeza enferrujada possa se dissipar e as ações no bem possam cada vez mais se concretizar. E que assim seja.